Vamos lá para o texto dessa manhã. Nós estamos aí então na nossa série, Caminho para a Restauração, Caminho para a Recuperação. Vou pedir para o Fábio colocar lá os princípios para a gente estar trabalhando eles nesse momento. Nós estamos aí chegando quase ao final da nossa série, né? Temos só mais 2 mensagens. Hoje, agora pela manhã, nós vamos falar sobre o princípio 6, o 6º princípio. E nós vamos então relembrar os primeiros 5 princípios e depois trabalhar na manhã de hoje o 6º princípio. Primeiro princípio, reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Lembrando que como eu, que sou um filho amado de Deus, nesse tempo me recuperando de codependência, esse princípio 1 é um grande desafio para mim. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Felizes os que têm coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter voluntariamente, me submeta a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Semana passada à noite, falamos então sobre a renovação da mente, Romanos 12, e hoje vamos continuar falando sobre Romanos 12, agora no princípio 6. Princípio 6 tem 2 vertentes. Princípio 6 tem 2 atitudes que precisamos tomar. Nós vamos tratar apenas de uma nesse momento. Princípio 6. Vamos lá, princípio 6, ficou pequenininho ali, eu vou ler ali, tá bom? Examino todos os meus relacionamentos. Vamos ficar em pé. Vamos ler juntos. Vamos pensar juntos a respeito do princípio 6. Vamos deixar Deus trabalhar em nós na manhã de hoje. Olha o que o texto bíblico diz. Examino todos os meus relacionamentos. Você tem feito isso? Como que andam os seus relacionamentos? Vamos ler todos juntos, numa só voz? 1, 2, 3, já. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Pode sentar, mantenha um pouquinho aí para mim. Quero reforçar as 2 atitudes que o princípio 6 nos levam a tomar quando estamos tratando das nossas áreas de recuperação. Examino todos os meus relacionamentos, é o que nós vamos fazer hoje pela manhã. Como andam os seus relacionamentos? Por mais que nós não queremos, eu tenho uma notícia difícil para você. Temos inimigos. O crente em Cristo Jesus, ele não faz inimigos, mas ele tem inimigos. Deixa eu dar uma péssima notícia a você. E você deve ter os seus, assim como eu devo ter os meus. Você tem inimigos. Como andam os seus relacionamentos? Nós devemos então oferecer perdão àqueles que me fizeram mal. Vamos tratar disso na manhã de hoje. Como é difícil perdoar. Mas por que Deus espera que nós ofereçamos perdão? Oferecendo perdão àqueles que nos fizeram mal. E a segunda parte nós vamos deixar para outro dia. Reparando os danos que causei a outras pessoas. É a lei da restituição. Nós vemos no Antigo Testamento muito presente a lei da restituição, né? E no Antigo Testamento nós temos a lei que diz, jurídico, né? Você que é advogado, você que é jurista, você sabe o que quer dizer. No Antigo Testamento era muito comum a lei do lex talione. A paga pelo feito. Cortou o dedo? Nós cortamos o seu dedo. A ideia que no Antigo Testamento é trazido olho por olho, dente por dente, lex talionis. Até Deus aplicou o lex talionis para o povo. Quando ele começou então a falar a respeito disso,
com o homem que tinha pecado. Agora, Adão, porque você pecou, com o suor do seu trabalho comerás. Lex talionis. Agora, mulher, porque você pecou, as dores de parto se multiplicarão a você. Lex talionis. A você, serpente, você rastejará. Lex talionis. Ou seja, a paga do crime pelo crime. Deus aplicou o lex talionis, o Antigo Testamento aplica muito o lex talionis, a lei da retribuição. Agora nós vamos para a lei da graça, e na lei da graça a gente não paga pelo crime, mas a gente repara algumas coisas que fizemos. Mas isso a gente deixa para um outro tempo, tá bom? Exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. É claro, nós não vamos prejudicar pessoas a fim de reparar um pecado. Mas, na manhã de hoje, qual que é o texto bíblico? Por favor, Fábio, do princípio, desculpa. O texto bíblico do princípio 6, só para a gente terminar, o princípio 6, o versículo bíblico é esse daí, né? Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, felizes as pessoas que trabalham pela paz. E na manhã de hoje nós vamos continuar falando, baseado no texto de Romanos, esse tratado que Paulo fez, inspirado que foi por Deus, a respeito de como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como deve ser o nosso relacionamento conosco mesmo, como deve ser o nosso relacionamento com terceiros. E nesse ato de nosso relacionamento com terceiros, ele vai abordar então alguns temas, e ele vai falar a respeito do tema da manhã de hoje, que é o tema do perdão. Então eu quero que vocês leiam comigo Romanos capítulo 12, a partir do verso 17. E a partir do verso 17 nós vamos trabalhar esse tema que tantas vezes a igreja de Jesus já trabalhou, e talvez você já deve ter ouvido uma mensagem como esta muitas vezes no decorrer da sua vida cristã. Mas eu vou tentar trazer algumas coisas diferentes na manhã de hoje e tentar surpreender você. O texto bíblico diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçar-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Talvez você já deve ter ouvido dizer que perdoar é ficar com prejuízo. Perdoar é ficar com a dívida. Você não fez essa dívida, alguém fez essa dívida a você, mas você fica com a dívida. Você assume a dívida para você e você então perdoa. Eu quero trazer uma outra definição que tem um pouco esse viés, mas que acaba sendo um pouco mais profunda, que traz a realidade de quem somos e de quem são aqueles com quem nós estamos nos relacionando. E um teólogo chamado Neil Anderson, ele diz assim: perdão é concordar em viver com as consequências do pecado de outra pessoa. Perdão é concordar em viver com as consequências do pecado de outra pessoa. Mas o que mais interessante é o que vem agora. Você vai viver com essas consequências. Quer queira, quer não. Sua única escolha é se você fará isso com a amargura da falta de perdão ou com a liberdade do perdão. Queridos, as consequências do pecado estão aí. Nós não temos como fugir delas ou não conviver com elas. As mazelas que eu cometo, minha esposa tem que conviver com elas o tempo todo. Minha filha tem que conviver com ela o tempo todo. As mazelas que eu cometo, aqueles que estão próximos de mim, têm que conviver com elas o tempo todo. A questão é, o que eu faço, já que eu não tenho como não conviver com a consequência do pecado daqueles que me cercam? Eu vou viver livre da amargura ou vou viver escravo da amargura? O perdão é isso. É decidir viver livre da amargura, das consequências do pecado daqueles que me cercam. E é pensando nisso que o apóstolo Paulo ele vai nos dar algumas instruções. A primeira instrução que ele vai nos dar é exatamente esta que está no versículo 17.
O versículo 17 nos ensina que nós temos 3 possibilidades de lidar com as pessoas no nosso relacionamento. A primeira possibilidade é pagar o mal com o bem. A segunda possibilidade é pagar o mal com o mal. E a terceira possibilidade é pagar o bem com o mal. Você tem 3 possibilidades. Todas as vezes que você está se relacionando com pessoas, você tem 3 maneiras de agir. Se alguém lhe faz uma coisa má, você tem a possibilidade de fazer o bem, ou fazer o mal, ou fazer o bem. Se alguém te faz uma coisa boa, você tem a possibilidade de fazer o bem ou fazer o mal. A questão é, quando nós pagamos o bem com o mal, isso é demoníaco. Quando nós pagamos o bem com o mal, isso é diabólico. Isso vem do inferno. Quando nós pagamos o bem com o mal, isso é obra infrutuosa das trevas. É o diabo agindo através de nós e através de uma circunstância. Quando nós fazemos o mal com o mal, quando nós pagamos o mal com o mal, isso é humano. A nossa tendência muitas vezes é essa. É retribuir com o mal aquele mal que nos fizeram. Isso é humano. Agora, quando nós retribuímos o mal que nos fizeram com o bem, isso é ser trouxa. Não, isso é cristianismo, gente. Isso é evangelho. O evangelho de ponta cabeça, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo. Mas muitas vezes é isso que você está ouvindo. Hey, ele te fez mal e ainda você vai fazer bem para ele. Larga a mão de ser trouxa. Não, ninguém é trouxa quando paga o mal com o bem. É um cristão de verdade. Ninguém é trouxa quando faz o bem diante do mal recebido. É porque amamos Jesus. Isso é evangelho de ponta cabeça. Isso é evangelho de valores distorcidos para este mundo, mas faz muito sentido para nós. Porque Jesus pagou todo o mal que eu fiz com o bem naquela cruz, me perdoando. Jesus pagou todo o mal que eu fiz com o bem, me amando. Jesus pagou todo o mal que eu fiz com o bem, me sustentando, me chamando para si, me atraindo para a sua presença, mudando a minha vida, fazendo milagre. Então, quando a gente paga o mal com o bem, isso é cristianismo. Não é ser fraco, não é ser trouxa, não é ser bobo na mão dos outros, como a gente ouve por aí. Não, é ser cristão genuíno, é amar Jesus de toda forma. Então, primeira coisa que Paulo está falando é, pague o mal com o bem. Ele diz, não pagais a ninguém mal por mal. Esforçar-vos por fazer bem perante todos os homens. Numa tradução diz assim, esforçar-vos em fazer o bem diante dos olhos de todos, para que todos vejam que você está pagando o mal com o bem. O apóstolo Paulo está fazendo um convite a nós na manhã de hoje. Pague o mal com o bem. Te feriram? Te denigriram? Mentira ao seu respeito? Não faça a mesma coisa. Faça o que precisa ser feito, faça o bem. Por isso, ele vai dizer assim no versículo 8: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Foi o que eu disse. Uma má notícia esse versículo traz. O cristão não cria inimigo, mas ele tem inimigo. O cristão não faz inimigo, mas ele tem inimigo. E talvez você tenha os seus, e talvez eu tenha os meus. Uma das coisas que muitas vezes nós usamos erradamente esse versículo é falar assim, mas eu tentei me aproximar de tal pessoa, eu tentei demonstrar que eu perdoei, mas a pessoa não quer saber de nada, então quer saber de uma coisa, eu também não quero mais saber de nada com essa pessoa. Não é isso que o texto está falando. E ainda, às vezes, nesse pensamento a gente usa, lembra o que o apóstolo Paulo diz? Se fosse possível, eu tentei, mas ela não quer, não é possível com ela. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando que muitos inimigos que nós vamos criar é fruto das nossas convicções. E que estas convicções, elas não devem ser abertas para que eu possa ter paz com todos. Então, tem o outro viés da história. Não, eu vou viver a política da boa vizinhança. Não vou falar muito das minhas convicções, não vou defender as minhas convicções com Jesus, os meus valores, os meus princípios com Jesus, porque eu não quero que ele seja meu inimigo. Porque enquanto estiver em mim, eu preciso ter paz com todos. Ei, o mundo é o nosso inimigo. Não tem mais jeito. Essa sociedade é inimiga nossa, não tem mais jeito.
Porque nós somos óleo e eles são água, ou nós somos água e eles são óleo. Não se mistura, não dá mais jeito, eles são nossos inimigos. O apóstolo Paulo em nenhum momento está dizendo, afrouxe os seus valores para ser amigo de todos. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, enquanto for possível, dentro das suas convicções, dentro dos seus valores, dentro dos seus princípios, tenha um passo com todos. Então, uma das verdades que o apóstolo Paulo está falando aqui, você, meu irmão em Cristo, nunca poderia ser meu inimigo. Eu, seu irmão em Cristo, nunca poderia ser inimigo. Entre nós deveria haver paz. Há ranhuras? Há. Há alfinetadas de vez em quando? Há. Há palavras mal colocadas de vez em quando? Há. Há sentimentos mal compreendidos de vez em quando? Há. Há vontade de virar o bico para alguém de vez em quando? Há. Mas enquanto for possível, enquanto o perdão for um princípio a ser vivido, enquanto nós estamos reavaliando os nossos relacionamentos, entendendo da necessidade de perdão, eu vou abraçar o meu irmão, eu vou andar com ele, não importa o que aconteça. Porque do jeito que Deus é, e do jeito que ele tem um humor incrível, talvez lá no céu. Sabe aqueles sobrados, conjugados? Que não tem nem laje, é estuque. Que você fala aqui, o vizinho escuta lá. Sabe esse tipo de construção que era mais comum, um tempo passado? Eu me lembro que meu pai trabalhava numa construtora e ele falava assim, sobrados germinados. Lembra dessa expressão? É um sobradinho germinado. É só estuque, o som passava, aquela coisa toda. Olha, do jeito que Deus tem um senso de humor incrível, Ele vai construir um sobradinho germinado com você e o seu irmão com quem você não está querendo falar. E lá no céu você vai ter que ouvir a voz dele o dia inteiro. Então resolva isso agora, do lado de cada eternidade. Senão você vai morar no céu, do lado desse seu inimigo. Ele vai construir um sobradinho germinado, parede com parede, forro com forro, com você e com o seu irmão que você está com dificuldade de perdoar. Porque enquanto for possível diante de mim, sem abrir mão das minhas convicções, eu quero ter os meus relacionamentos resolvidos. Eu quero ter os meus relacionamentos em dia. E aí ele vai dizendo o seguinte, no versículo 19, e eu vou me adeter um pouquinho mais no versículo 19. Algumas traduções dizem assim, não produzem ou não provoquem a vingança. A versão que eu escolhi diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não importa se a versão é, não sejam vingativos, ou se a versão é, não provoquem, como a minha tradução diz, não vos vingueis a vós mesmos, a ideia é a mesma. Não combina com alguém que ama Jesus, trabalhar pela vingança. Quer seja a vingança de outros, quer seja a vingança consigo mesmo. Talvez a vingança de outros seja mais fácil entender. E eu não vou explicar muito, porque é fácil saber quando nós estamos tentando nos vingar de alguém. Pensando mal de alguém, torcendo pela derrota de alguém, se alegrando com a derrota de alguém. Nós temos várias maneiras de produzir vingança aos outros. Mas talvez a grande pergunta seja, mas pastor, como que eu produzo vingança a mim mesmo? Sabia que uma das grandes artimanhas do diabo é prender você ao passado? É trazer à sua memória lembranças, situações e circunstâncias das quais você não tem domínio. E quando nós trabalhamos no Celebrando a Recuperação, nós entendemos então que tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que eu não posso. E existe na oração da serenidade exatamente isso. Senhor, me dê coragem para mudar a situação que eu posso mudar e me dê então paciência para suportar a situação que eu não posso mudar. Tem coisas que não dá para nós mudarmos. Não está em nossas mãos mudarmos. Nós não temos qualquer possibilidade de mudarmos. E existe talvez na sua história muitos momentos, muitos fatos do passado em que você não conseguiu resolver e que o diabo tem
a especialidade de trazer à sua memória, à sua mente esses fatos. Talvez seja um relacionamento que ainda não foi resolvido, uma mágoa que ainda não foi tratada. E de tempo em tempo, essa imagem, essa situação vem à sua mente. Sabe por que ele faz isso? Porque quando ele faz isso, ele tira o foco, ele tira toda a energia da sua alma, do seu propósito, do seu sonho, do presente, para que você possa viver atrelado e preso ao passado. Porque ele sabe, se ele tirar toda a sua energia, sugar toda a sua força, né, do que você tem que viver no presente, com perspectivas e sonho para o futuro, sua vida paralisa e você continua vivendo no passado. Como vocês sabem, eu gosto muito de desenho. E eu me lembro quando eu assistia Pica-Pau. E tinha o urubu. E o urubu foi preso. E o urubu andava então com uma corrente na canela e uma bolsa atrás, uma bola de pesada atrás, atrapalhando toda a sua mobilidade. Ele não poderia correr, ele não poderia fugir, ele estava preso. Ele estava preso a uma bola pesada ao seu tornozelo. E ali toda a mobilidade dele era perdida. Quando o diabo, ele ressalta na nossa mente coisas do passado, das quais eu não posso resolver, tirando toda a minha energia do presente e impedindo que eu viva o futuro, eu sou como este personagem do desenho. Alguém que está acorrentado pelo tornozelo com um grande peso e não tem mobilidade, quer viver, quer fazer, quer acontecer, mas ainda é puxado ao passado, é arrastado ao passado e com isso tem perdido o presente e o futuro. Então, uma das maneiras de nós vingarmos a nós mesmos é retendo o perdão. Talvez a pessoa que te magoou, te feriu, a pessoa que te atingiu, ela nem se lembra mais do que fez. Talvez. Ela está voando, vivendo tranquilamente. E você continua arrastando um defunto que já morreu. Quando o texto bíblico diz, não vos vingueis a vós mesmos, ele está fazendo um convite deliberado a perdoarmos. Então, um princípio importante do perdão: perdão não se pede, perdão se dá. Não adianta eu chegar na pessoa que eu supostamente acho que ela esteja magoada e dizer assim, eu quero pedir perdão a você. A pessoa pode dizer assim, mas eu não vou perdoar, não estou preparado para isso. Está muito difícil perdoar. Então, perdão não se pede, perdão se dá. Por isso que perdoar é ficar com a dívida. É chegar na pessoa que nos ofendeu e dizer assim, estou liberando você, tá bom? E estou me liberando também. Você está perdoado. Segue o seu caminho, eu vou seguir o meu, mas não no sentido você lá e eu cá, porque nós vamos entender aqui o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz assim, não é você lá e você cá. É pelo contrário, olha o que o versículo 20 diz. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoará brasas vivas sobre a cabeça. A ideia de brasas vivas pode ser a figura da época da Grécia, quando as pessoas que cometiam um delito andavam pela cidade com uma panela quente na cabeça, em sinal de arrependimento, em sinal de humildade. Então eles andavam pela Grécia Antiga com uma panela quente na cabeça, em sinal de arrependimento, em sinal de humildade. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo? Quem sabe você pagando o mal com o bem, isso não vai produzir arrependimento no coração de quem te fez mal. Agora, a ideia aqui, o apóstolo Paulo está trazendo a ideia para o povo de Israel, daquela época em que os viajantes, eles paravam nas tendas de pessoas desconhecidas, e essas pessoas abriam as suas tendas de madrugada e ofereciam comidas para ela. E elas comiam, descansavam e seguiam viagem. Vocês se lembram desses episódios no Antigo Testamento? Onde os viajantes eram acolhidos como estrangeiros, mesmo sem ser conhecidos, por aqueles que estavam em tendas. Esta é a ideia. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia de hospitalidade. O perdão tem que gerar hospitalidade. Bom, se vier alguém aqui, como hoje de manhã veio, um pedinte, e pedir arroz para nós, feijão para nós, o que a gente vai fazer?
A gente vai dar. Se alguém bater na porta da sua casa e pedir assim, você tem um restinho do almoço aí? O que você faz? Você vai lá, entra na sua cozinha, pega uma marmitinha e entrega para ele. Agora, por que a gente não faz isso com aquele que nos ofendeu e a gente ainda tem a ideia de que, eu perdoo. Perdoar é uma coisa, mas continuar convivendo com você é outra coisa. Então não perdoou. Porque curiosamente, eu estava longe de Jesus. E Jesus me perdoou. E quando Jesus me perdoou, Ele me perdoou para falar assim, mas você continua aí, eu continuo aqui. Não, Ele me perdoou para que eu andasse pertinho dEle, para que Ele andasse pertinho de mim, para que eu andasse juntinho dEle, para que Ele andasse juntinho de mim. Então, o texto bíblico diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, ofereça perdão. E faça mais, continue pagando o mal com o bem. E se essa pessoa que você perdoou vier conversar com você, você vai pagar um café para ela. Se ela te convidar para ir no cinema, você vai no cinema com ela. Pastor, mas é muito difícil, a pessoa me machucou muito, eu sei. Por isso que é algo divino, pagar o mal com o bem. Por isso que não está em nós. Por isso que é acima de nós. E por isso que nós dependemos tanto de Jesus para viver. Por isso que Ele é toda a diferença em nossas vidas. Por isso que Ele restaura relacionamentos de verdade. E o texto bíblico diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Libere perdão. Agora veja que curioso, ele diz assim, mas dai lugar à ira. Quando eu leio esse texto, fala assim, Senhor, então tá bom, eu vou perdoar, eu não vou mais vingar a mim mesmo, mas eu vou dar lugar à ira. Quando eu ver essa pessoa, eu vou estrangulá-la. Quando eu ver essa pessoa, eu vou esmagá-la. Não é a nossa ira, mas é a ira de Deus. Porque o texto bíblico de Deuteronômios diz assim, Paulo replicando Deuteronômio em Roma, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não é a sua ira, porque você irado não consegue conjugar bondade e justiça com ira. Não cabe, a minha ira com justiça não cabe, eu vou cometer uma injustiça. Quando eu estou irado, eu cometo uma injustiça, eu cometo uma maldade, não combina, eu não consigo fazer conjugar ira e bondade na minha humanidade. Então não é a sua ira, é a ira de Deus. Mas como nós somos crentes sábios, como nós somos crentes cheios de doutrina, a gente fala, então tá bom, Senhor, vai ser fácil perdoar aquele meu irmão, aquela minha irmã. Porque aí é a ira de Deus que vai agir contra ele. Então ele vai agora sentir a mão pesada de Deus. Deus vai tirar o emprego dele. Deus vai colocar uma enfermidade dele. Não, esse não é o Pai que eu conheço. Esse não é o Deus que eu conheço. Essa não deve ser a nossa motivação. Porque quando nós olhamos para a ira de Deus é sempre redentora. A ira de Deus não é rancorosa. A ira de Deus não é retalhadora. A ira de Deus é sempre redentora. O texto bíblico diz que eu era inimigo de Deus. É isso que o texto bíblico diz. Eu era inimigo de Deus. Tanto que Romanos capítulo 5, no versículo 1 vai dizer, sendo, pois, justificados por Deus, tende paz com Ele. A guerra que havia entre eu e Deus terminou quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e eu entendi a mensagem da cruz. Mas até eu entender a mensagem da cruz, eu era inimigo de Deus e a ira dele estava sobre mim. E Ele não pisou sobre a minha cabeça, Ele não mandou fogo cair do céu, Ele não tirou o meu emprego, Ele não colocou enfermidade em mim, Ele apresentou a graça dEle redentora. A ira de Deus é sempre redentora. Então, quando a ira de Deus agir sobre o seu inimigo, aquele irmão, aquela irmã, aquele ex-amigo, aquela ex-amiga que te magoou, que te feriu, que você ainda está ressentindo, a ira de Deus vai restaurá-lo também. É redentora para a pessoa também. Por isso o texto bíblico diz, mas não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixa Deus, com a graça dEle, com o amor dEle, continuar fazendo com que brasas queimem e produza o arrependimento, a humildade, a regeneração, a transformação que todos nós precisamos. Nós que fomos feridos e nós que ferimos. Todos nós precisamos da ira de Deus. Todos nós precisamos desta graça sobre nós, redentora dos nossos dias. Todos nós.
E aí o texto bíblico diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Curioso, o 17 e o 21 diz a mesma coisa. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que o apóstolo Paulo está fazendo isso? Porque a minha tendência humana é aniquilar aquele que aparentemente fez o mal e não o mal em si mesmo. Não é isso? Quando alguém te fere, quando alguém te machuca, quando alguém passa os limites, transgride aí alguns valores, e você se sente profundamente magoado, ferido, qual que é a nossa tendência? Não é tratar o mal, é tratar com a pessoa que fez o mal. Nós queremos destruir a pessoa que fez o mal e não o mal. Paulo está dizendo, vá direto à causa. Não destrua quem praticou o possível mal, destrua o mal. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo, não destrua, não se preocupe com quem praticou o mal, se preocupe com o mal que foi praticado. Sua tarefa não é vencer quem praticou o mal, sua tarefa é vencer o mal que foi praticado. Por isso ele fala, não te deixes vencer do mal. Não está se referindo a pessoas, está se referindo a atitudes. Ainda que talvez a gente sempre ligue pessoas a atitudes. Mas Paulo está falando sobre atitude. E nós temos que vencer o mal. Como que a gente vence o mal? Com o bem. Pense nisso. Se você odeia alguém que o prejudica, esse alguém venceu. Se você odeia alguém que lhe prejudicou, esse alguém venceu. Tirou a sua paz, tirou a sua perspectiva de presente, roubou sua alegria de futuro, continua te levando para trás como aquela pedra no seu tornozelo. Por isso, a única forma de vencer o mal é perdoando e amando a pessoa fazendo o bem. Você quer vencer o mal? Pratique o bem. Desassocie o fato da pessoa. Mas é difícil, pastor. É para mim também. Por isso que a gente precisa de Jesus nos nossos relacionamentos. Por isso que nós precisamos de um Deus que restaura relacionamentos. Por isso que nós precisamos ser curados nos nossos relacionamentos. Mas o convite, o apelo de Jesus na noite de hoje é: vença o mal com o bem. Seja hospitaleiro. Se o seu inimigo tiver fome, dê ele de comer. Se tiver sede, dê ele de beber. É loucura para nós? É loucura. Faz sentido para nós? Não. Só por meio do Espírito Santo que habita em nós e nos convence a ter uma mentalidade do Evangelho que é contra a cultura. E o Evangelho de Jesus é contra a cultura, é o Evangelho de ponta cabeça. Esse é o Evangelho de Jesus. Por isso, estudando este tema, eu me relembrei de uma história que o meu professor na faculdade me contou quando eu estava fazendo o meu curso de teologia. E ele contou essa história. E eu fui lá nos meus arquivos relembrar essa história e achei essa história. É a história de um casal de missionários que estava em Guiné. Eles estavam então, missionários americanos, eles estavam em Guiné, ministrando no meio da aldeia, no meio da mata, né? Um lugar totalmente deserto, um lugar totalmente fora da sociedade, como nós entendemos sociedade. E eles estavam lá no meio da mata, em Nova Guiné, ministrando. E o missionário conta, então, que há muito tempo já lá, ele sentiu vontade de comer fruta, porque não era algo comum que tinha lá no meio da mata. E ele foi, então, numa missão amiga e pegou 100 mudas de abacaxi. E ele pegou um nativo, lá, né, de Nova Guiné, e pediu que plantasse essas 100 mudas. Eu não sei se isso é verdade, uma mudinha. Ele disse que os primeiros frutos demorou 7 anos para surgirem. Então, quando chegou, depois de 7 anos, ele esperando para comer abacaxi, já com água na boca, né? Saindo, quem sabe, na janela e vendo lá a mudinha crescendo, os primeiros brotos surgindo, e aquela água na boca saindo, né? Para comer abacaxi.
ele disse assim: no Natal eles estarão maduros. Nós vamos comer abacaxi no Natal desse ano. E aí quando chegou o Natal desse ano, ele saiu para comer abacaxi e, curiosamente, não tinha um abacaxi no pé. Aí ele foi para os nativos e perguntou: cadê os abacaxis? Falaram assim: ó, estrangeiro, aqui é assim. Nós comemos o abacaxi verde para que você não coma. E os nativos roubaram todos os abacaxis. E aí ele ficou muito triste, ficou muito bravo. Ele tinha naquela ocasião uma clínica, a esposa era enfermeira, médica, e ele cuidava então da clínica, ele cuidava das crianças daquela aldeia, com remédio, com tratamento, com diagnóstico. E ele disse assim: eu vou esperar a próxima safra, e se vocês roubarem eu vou fechar a clínica. E aí talvez a próxima safra já foi mais rápido, 1 ano depois, 6 meses depois, eu não sei. Quando ele foi comer os abacaxis, o que tinha acontecido? Os abacaxis haviam sido roubados. Voltou lá, para os nativos e disse assim: mas vocês roubaram de novo os abacaxis. Eu não disse que se vocês roubassem eu ia fechar a clínica? Eles disseram assim: olha, nós plantamos, nós comemos. Esta é a lei daqui da selva. Mas eu paguei para vocês plantarem. Eu dei insumos para vocês, eu dei arroz, eu dei feijão da minha mercearia, eu sustentei vocês. Não, mas aqui quem planta é quem come. Ele foi e fechou a clínica. As crianças começaram a morrer, as crianças começaram a ficar doentes. Aí os pais vinham desesperados e diziam: estrangeiro, abra, por favor, abra a clínica, nossos filhos estão morrendo. Mas eu avisei que vocês não deveriam roubar o abacaxi, senão ia fechar. Mas não fomos nós, foram os outros. E aí então ele abriu a clínica e voltou a atender. Esperou a próxima safra. Quando ele foi comer a próxima safra, dizem para mim o que aconteceu? Todos os nativos comeram. Não acredito, vocês comeram de novo. Da próxima safra, se vocês roubarem, eu vou fechar a mercearia. Próxima safra, o que aconteceu? Ele fechou a mercearia. Os nativos chegaram para ele e falaram assim: estrangeiro, aqui não tem mais insumos, não tem mais mercearia, nós já estamos acostumados com fósforo, nós já estamos acostumados com vela, nós já estamos acostumados com arroz, já estamos acostumados com feijão. Quer saber de uma coisa? Nós vamos embora. E aí o missionário estava sentado à mesa com a sua esposa e pela primeira vez eles comeram abacaxi. E aí enquanto eles comiam abacaxi, eles diziam assim: bom, até que enfim nós estamos comendo abacaxi. Mas não tem ninguém para a gente evangelizar? Eu não consigo aprender a língua para escrever a Bíblia na língua deles? Se a gente existe para comer abacaxi, nos Estados Unidos a gente comeria abacaxi sem grandes problemas. E aí nesse momento ele diz: voltem, a mercearia está aberta. Ele abre a mercearia, todos os nativos voltam, chega o período de férias dele. Ele aproveita para voltar para os Estados Unidos e fazer um período de reciclagem. E quando ele chega nos Estados Unidos, nesse período de reciclagem, ele faz um curso, ele está num congresso de líderes de jovem, e quem estava pregando lá fala sobre o princípio da renúncia. Aquilo que a gente viu no princípio 6. E é ministrado naquela noite, naquele dia, naquele congresso, o princípio da renúncia. E o palestrante estava dizendo: se você entregar a Deus, você vai ter. Se você reter de Deus, você não vai ter. E aquilo foi como uma flecha no coração dele. Ele entendeu a mensagem de Deus para o coração dele. Ele voltou para Nova Guiné, voltou para sua missão, sentou com a sua esposa e disse assim: nós vamos entregar os abacaxis a Deus. Não é mais nosso, agora os abacaxis são de Deus. Eu estou abrindo mão desse abacaxi, estou abrindo mão desses abacaxis, eles são de Deus. E aí a próxima safra não comeu abacaxi, a outra safra não comeu abacaxi, até que os nativos foram na casa dele, bateram na porta dele e disseram assim: estrangeiro, estrangeiro,
Você se converteu mesmo, né? Você virou um cristão. E o missionário falou assim, me segurei para dizer, eu sou 20 anos cristão, estou mais de 10 anos falando de Jesus para vocês, e vocês vão dizer para mim agora que eu me converti? Ele não disse nada disso e perguntou, por que vocês estão dizendo isso? E os nativos falaram, porque nós estamos há 2 safras roubando abacaxi de você e você não fica bravo. Então é sinal que você se converteu mesmo. Ele disse assim, não, é que os abacaxis não são meus. Os abacaxis são de Deus. E aí veio a próxima safra. Estrangeiro, os abacaxis estão apodrecendo no pé, você não vai comer? Não são meus, são de Deus. Mas parece que Deus não está querendo os abacaxis também. Eu acho que deve ter na casa dele abacaxi. Ele não precisa desses abacaxis. Mas não são meus, são de Deus. Apodreceu toda aquela safra. Veio a próxima safra. Estrangeiro, os abacaxis estão maduros, você não vai comer? Eu já disse, não são meus, são de Deus. Os nativos disseram, mas será que se pedir para ele, Deus não dá para a gente comer, porque é um desperdício? Aí o missionário foi com eles até a safra, colheram abacaxis, sentaram à mesa, e antes de comerem os abacaxis, o missionário orou. Deus, obrigado por dividir comigo os seus abacaxis na manhã de hoje. Qual é a renúncia que você precisa fazer para comer um abacaxi na manhã de hoje? Quem é que você precisa perdoar para ser abençoado na manhã de hoje? Qual é o abacaxi que você tem que entregar para Deus na manhã de hoje? Deixa ele descascar seu abacaxi. Você vai tirar muito da carne, vai estragar. Deixa ele descascar o seu abacaxi. Eu não sei qual é a renúncia que você precisa fazer na manhã de hoje. Mas talvez seja tempo de fazer como aquele missionário fez. Deu o abacaxi para Deus. E no tempo certo, Deus permite que você coma abacaxis na sua história e na sua vida. Quem você precisa perdoar na manhã de hoje? Pastor, mas ele me fez o mal. Pague o mal com o bem. Não espere ele e ela vir pedir perdão. Talvez ele e ela nem lembre mais que te magoou. Peça a você, libere você perdão. Estamos falando da sua vida, não da vida de outro. Estamos falando da sua realidade, não da realidade de outro. Estamos falando do quanto tempo você tem perdido com uma história do passado, um peso morto que você tem carregado. É sobre isso que estamos falando. É sobre um abacaxi que está no pé e nós vamos brigar para comer esse abacaxi. Vamos fechar clínica, vamos deixar pessoas morrerem, vamos fechar o nosso armazém, vão embora todo mundo. Não, o abacaxi é de Deus. E Ele vai permitir que comamos no tempo certo. Qual é o abacaxi que você quer entregar a Deus na manhã de hoje? Se você quer entregar um abacaxi a Deus na manhã de hoje, convido você a ficar em pé e deixar Deus tratar da restauração dos seus relacionamentos na manhã de hoje. Eu digo que o primeiro passo para o perdão é decidir perdoar. Deixe todas as consequências com Deus. A ira dele vai tratar você, a ira dele vai tratar quem de direito. Mas enquanto você ficar brigando por esses abacaxis, quem está certo, quem tem razão, onde já se viu, como ele pôde fazer isso, você vai continuar se privando de comer um delicioso abacaxi. Entregue a Deus agora. Entregue a Ele agora. Talvez você precise de Jesus na manhã de hoje. Talvez você seja o seu próprio abacaxi. E você precisa entregar a sua vida a Jesus dizendo: Pai,
Me liberta de mim, que sou o grande abacaxi da minha história. Me liberta, ó Pai, desse grande abacaxi que me escraviza. Talvez você seja o seu próprio abacaxi. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus na manhã de hoje, convido você a levantar as suas mãos aonde você estiver. Levante suas mãos. Eu quero orar por você de maneira diferente. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Que alegria. Deus abençoe. Quem mais quer entregar nesta manhã a sua vida a Jesus? Levante suas mãos. Eu quero orar por você. Entregue agora a sua vida a Jesus. Quem mais quer entregar a sua vida a Jesus? Entregue agora a sua vida a Jesus. Reconheça Ele como seu Senhor e seu Salvador. Se renda a Ele. É só disso que você precisa. Quem mais? Levante suas mãos. E eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre você. Paizinho querido, eu quero me unir a esses teus filhos, filhas, amados, que precisam se livrar de um passado cruel. Obrigado porque eles estão tomando a coragem de perdoar na manhã de hoje. Eles estão entregando a Deus um grande abacaxi que tem escravizado as suas mentes e as suas emoções aos teus cuidados, ó Pai. Liberta-os com teu poder, ó Pai. Que a tua ira redentora esteja trabalhando tanto nestes quanto naqueles que talvez sejam alvos na manhã de hoje do perdão. Liberta-nos, ó Pai. Cura-nos, ó Deus. Sustenta-nos, Senhor. Obrigado por aqueles que reconhecem a necessidade de Jesus em suas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa abraçá-los. Que o Senhor possa gerar fé. Que o Senhor possa gerar conversão. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela manifestação delas na manhã de hoje, ó Pai. Que continue havendo conversão em Tua casa, em cada celebração, ó Pai. Esse é o nosso anseio, o nosso desejo e a nossa oração. E nós Te agradecemos por isso, ó Pai. Assim, ó Deus, abraça este povo querido que está em pé na manhã de hoje. Fortaleça com Teu poder. Traga paz aos seus corações. É o que eu Te peço, ó Pai. Corte a corrente que os escraviza ao passado. Que o diabo não tenha mais poder de trazer à lembrança deles algo que não está na mão deles resolver. Porque eles já tomaram a decisão resoluta do perdão na manhã de hoje. E está resolvido. Está consumado. Manhã de cura. E nós te louvamos por isso. Manhã de libertação. E nós te bendizemos por isso. Abrace agora esse povo, Pai. É o que eu te peço. Minha Senhora, em nome de Jesus. Amém, Pai. Você está do lado de alguém em pé, dá aquele abraço carinhoso nela. Tem um compromisso de orar por ele, por ela. Se você não está abraçando, vamos ficar em pé, dá uma salva de palmas a essa turma bonita, querida. Deus abençoe vocês aqui no ambiente presencial, a vocês aí no ambiente online. Deus abençoe vocês em casa que receberam a mensagem.